Oi, pessoal. Sabe, o amor, ele deveria ser uma coisa boa, né? Mas e quando não é? O que acontece quando ele adoece? Hoje a gente vai mergulhar fundo nessa linha que às vezes é bem tênue entre o apego e o abuso. Vamos entender os sinais de alerta e, o mais importante de tudo, ver quais são os caminhos para a gente recuperar o bem-estar. Pois é, essa frase diz tudo, né? O amor é, sem dúvida, um dos sentimentos que a gente mais busca na vida. Ele está na música, na arte, em todo lugar. É a base de muita alegria. Só que é justamente essa busca tão intensa que às vezes pode nos deixar meio vulneráveis a entrar em relações que, no fim das contas, nos fazem mal. E aí vem a grande questão, né? O que acontece quando esse sentimento, que era para nos colocar para cima, vira uma fonte de angústia, de controle? É exatamente isso que a gente vai investigar agora, bem de pertinho. Bom, para começar a entender como o amor pode adoecer, a gente precisa falar de um conceito que é chave para tudo isso: a dependência emocional. É bem aqui, sabe, na raiz do problema, que muitas dessas dinâmicas complicadas começam a nascer. E olha só, o ponto crucial é entender que não estamos falando daquele carinho normal ou da saudade que a gente sente de quem a gente gosta. Não. A dependência emocional é outra coisa. É um padrão doentio, um transtorno mesmo, que pode ser diagnosticado e que vai, aos pouquinhos, acabando com a autonomia e com a saúde mental da pessoa. Agora se liga nisso, que é super interessante. Tem uma base biológica para isso tudo. Neurocientistas descobriram que o nosso cérebro processa os sentimentos amorosos usando as mesmas vias e substâncias que viciam. Isso ajuda a gente a entender por que é tão, mas tão difícil sair de um laço de dependência. Não é falta de força de vontade, gente. É neuroquímica pura. Ok, então a gente já entendeu a brasa do problema, certo? Agora vamos para a prática. Como é que isso aparece no dia a dia? Quais são aqueles sinais de alerta, de dependência emocional que a gente pode perceber, seja na gente mesmo ou em alguém que a gente conhece? Dá uma olhada nesses sinais. Eles formam um padrão bem claro, sabe? A pessoa começa a se anular completamente. Ela idealiza o parceiro, coloca ele num pedestal. A submissão faz com que as próprias necessidades sejam esquecidas. E tudo isso, no fundo, é alimentado por um medo gigantesco de ficar sozinha. Essa frase aqui, olha, ela resume a coisa toda. A identidade da pessoa simplesmente se dissolve na do outro. A felicidade deixa de ser uma coisa que vem de dentro e passa a ser algo que só o parceiro pode dar. É uma perda total de si mesmo. Beleza. Agora, a gente precisa fazer uma distinção que é fundamental. A gente ouve o tempo todo as palavras tóxico e abusivo, né? Mas será que elas significam a mesma coisa? A resposta é não. E entender essa diferença é super importante. A grande diferença, gente, está na intenção e na relação de poder. Pensa assim, um relacionamento tóxico é quando a relação adoece. A dinâmica fica ruim, disfuncional, e isso pode até acontecer sem uma intenção clara de prejudicar. Agora, o relacionamento abusivo, aí a história é outra. É sobre poder. Existe uma intenção ali de controlar, de dominar a outra pessoa. E aqui a gente vê os sinais mais externos, aqueles que ficam bem visíveis. Controlar o que a pessoa veste, o dinheiro, desrespeitar, isolar dos amigos e da família, causar medo. Isso não é cuidado nem prova de amor. São táticas de abuso. O sinal mais claro é quando a pessoa passa a sentir ansiedade ou medo perto do parceiro o tempo todo. Isso tudo leva a gente para aquela pergunta que muita gente faz. Nossa, mas é tão ruim assim, por que a pessoa simplesmente não sai dessa relação? A resposta, gente, é muito complexa. É cheia de barreiras, tanto emocionais quanto práticas. Olha só essa lista de dificuldades. Ela é longa e muito poderosa. Tem o medo do julgamento, as ameaças, a vergonha, aquela esperança de que a pessoa vai mudar, sabe? E claro, a dependência, seja emocional ou financeira. Tudo isso cria uma verdadeira prisão. Sair não é uma decisão simples de quero e vou. É um processo que exige uma coragem imensa e muito apoio. Entender o problema é o primeiro passo, e um passo gigante. Mas agora vamos focar no que é mais importante, a solução. Porque a boa notícia é que sim, existem caminhos, existem recursos práticos e concretos para quem precisa de ajuda. Esse guia aqui é um plano de ação bem claro, passo a passo. Desde procurar um centro de referência ou uma ONG para ter uma primeira orientação, até registrar um boletim de ocorrência se for seguro e buscar apoio psicológico. Mas talvez o passo mais crucial seja o último. Não enfrente essa situação sozinha. Peça ajuda. E olha que interessante, a tecnologia pode ser uma super aliada nisso.
A Ângela, por exemplo, é uma assistente virtual que funciona no WhatsApp de forma bem discreta e segura. Para quem tem medo ou simplesmente não sabe nem por onde começar, pode ser um ótimo primeiro passo para conseguir uma orientação. É muito importante que todo mundo saiba que existe uma rede de proteção oficial do governo. As delegacias da mulher, os centros de referência, o serviço gratuito Ligue 180, são todos serviços públicos que foram criados exatamente para isso: acolher, orientar e proteger. E não para por aí. Além desse primeiro atendimento de emergência, essa rede de apoio vai até o sistema de justiça. A gente está falando de juizados, abrigos seguros, defensoria pública, tudo para garantir que os direitos da pessoa sejam protegidos e que a justiça seja feita. Bom, agora a gente chega na parte final, e a mais esperançosa de todas, eu diria. Como é que a gente pode, de forma ativa, construir relações que nos fazem mais fortes, em vez de nos diminuir? Esse quadro aqui deixa o contraste bem claro, né? De um lado você tem autonomia, crescimento. Do outro, medo, anulação. No fundo, gente, a grande chave para um amor saudável é essa: encontrar aquele equilíbrio perfeito entre o nós do casal e o eu de cada um. E aqui, algumas estratégias que funcionam como prevenção, sabe? Fortalecer a autoestima, ter uma vida própria com seus hobbies, seus amigos e aprender a colocar limites, a dizer não quando precisa. São esses os pilares para a gente construir relações mais equilibradas e não cair na armadilha da dependência. No fim do dia, um relacionamento saudável é basicamente isso: um lugar seguro. Um lugar onde existe liberdade para ser quem se é de verdade, onde tem apoio para crescer e onde o bem-estar dos dois é sempre a prioridade, mesmo que não seja perfeito, claro. Então fica aqui essa reflexão final pra gente, porque esses princípios todos, eles não valem só para o amor romântico, né? Valem para todas as nossas relações, com amigos, com a família, no trabalho. Cultivar o respeito e a autonomia em todo lugar, essa é a base para uma vida com muito mais bem-estar.